Olá, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Anderson aqui na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições de jovens. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 2, lição do dia 11 de abril de 2021. Estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E o título da nossa lição hoje é Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Paulo ora a Deus e oferece a Deus ação de graças pela Igreja de Corinto. Nós vamos aprender na aula de hoje que é importante nós louvarmos a Deus pela vida daquelas pessoas que já conheceram a Cristo, que já tiveram encontro com Cristo e que estão compreendendo e trilhando a jornada da fé. O texto do dia está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Veja que mesmo falando para uma igreja tão problemática, Paulo fala de uma forma amorosa. Paulo se aproxima dessa igreja, louvando a Deus pela vida desses irmãos. A síntese nos diz que a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Era uma forma de revelar seu amor a eles. Às vezes, eu sei que é difícil, às vezes, nós amarmos algumas pessoas. Eu costumo dizer que tem pessoas que são fáceis de serem amadas, mas tem pessoas que exigem muito amor, pessoas difíceis de serem amadas. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, mas Paulo está revelando o seu amor a eles. E uma coisa que eu tenho aprendido, e quero fazer questão de deixar claro que quando nós pensamos nesse revelar o amor, Paulo revelando o seu amor à igreja, é que o amor, não esqueça disso, o amor é irresistível. O amor é irresistível. Oi, eu escrevi errado, peraí. Peraí. O amor é irresistível. O amor é irresistível. O que eu quero dizer com isso é que a mesma energia que a gente gasta para odiar, a gente gasta também para amar. Só que amar traz um resultado mais positivo. É importante, então, nós buscarmos a graça de Deus para a nossa vida e mesmo para aquelas pessoas que são difíceis de serem amadas, nós suplicarmos a Deus que derrame amor em nosso coração, porque o amor é irresistível. O texto bíblico da lição de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3 e do versículo no capítulo 6, versículo 16 ao versículo 20. O texto nos diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Capítulo 6, do versículo 16 ao 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então perceba que Paulo faz repreensões severas a esta igreja. É claro que Paulo, ele dá graças a Deus por esta igreja, ele glorifica a Deus porque eles já estão caminhando, né, trilhando os caminhos da salvação, mas ele repreende também, como um pai amoroso, ele repreende a igreja de Corinto. Primeiro ponto, saudação de Paulo à igreja. Primeiro parágrafo, Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. Logo de início, Paulo procurou mostrar que não trabalhava sozinho. E aqui tem o irmão Sóstenes, que estava com ele. Eu me lembrei de um amigo, Sóstenes Pedrosa, eu inclusive fotografei isso aqui e mandei lá para ele, né? Sóstenes Pedrosa é um amigo muito querido e Sóstenes estava com Paulo. Paulo está mostrando o seguinte, que ele não trabalhava sozinho. E ele justifica o seu chamado, como em outras cartas, ele faz questão de defender o seu apostolado e a origem divina do seu chamado. Porque algumas pessoas questionavam o apostolado de Paulo. O que nós concluímos é que podemos concluir que a convicção do nosso chamado fundamenta o nosso exercício ministerial. É preciso ter convicção do chamado. Eu leciono na Academia de Pregadores, está gravado lá no portal aqui da Academia de Pregadores, um curso chamado Crise Vocacional, onde nós apresentamos como descobrir o chamado, como entender o chamado. A convicção do chamado fundamenta o exercício do nosso ministério. Outra coisa importante que Paulo faz para os crentes de Corinto é reconhecer o chamado desta igreja. Paulo sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. Ele começa enfatizando o lado positivo da igreja. Nós chamamos isso aqui de reforço positivo. Reforço positivo. Paulo nos dá um grande ensino. Tem pessoas que gostam de fazer reforço negativo. Só olham para o lado ruim. Só vê coisa ruim, só vê os problemas, os defeitos das pessoas. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Ao invés de fazer reforço negativo, a gente precisa aprender, e aprendemos aqui com Paulo, a fazer reforço positivo, a ovacionar as coisas positivas das pessoas que estão à nossa volta, as qualidades das pessoas que estão à nossa volta. Terceiro parágrafo, a saudação fraternal de Paulo. Paulo faz uma saudação fraternal à igreja de Corinto e ele mostra aqui o seguinte, que a graça não era simplesmente uma palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois remete à livre dádiva de Deus em Cristo. E eu fiz questão de destacar aqui também, o apóstolo conhecia muito bem o efeito desta graça diante das dificuldades e injustiças e sofrimentos por amor ao Evangelho. Eu sempre gosto de afirmar, e anotei aqui na minha revista, que a teologia de Paulo é uma teologia prática. Paulo sempre está falando de coisas práticas. O que Paulo ensina é aquilo que ele vive, é aquilo que ele experimentou. Então, essa saudação fraternal de Paulo, ao desejar que a graça de Deus continuasse sobre a igreja de Corinto, está falando de uma graça, não só de uma palavra de saudação, mas uma graça que tinha um significado naquela cultura, pois remetia à dádiva de Deus em Cristo Jesus. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito especial aí para você, tá bom?
Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo ponto da nossa lição, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos crentes de Corinto. Primeiro parágrafo, Paulo era grato pela conversão dos crentes de Corinto. Paulo tinha o hábito de orar pelas pessoas, ele nos ensina isso, ele orava pelas pessoas, nós aprendemos que o hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora um sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, para quem se está orando. Isto é muito importante. Paulo é grato a Deus pela conversão da igreja de Corinto. Repito o que eu disse agora há pouco, Paulo está falando para uma igreja problemática, mas Paulo está sendo grato a Deus. Paulo está dando graças a Deus pela obra de Cristo na vida desses irmãos. A forma como o Espírito de Deus trabalhou na vida deles e produziu a salvação, mesmo sendo uma igreja problemática, mesmo sendo uma igreja que vive dificuldades. Todos nós temos problemas, dificuldades, desafios a serem enfrentados, mas graças a Deus que fomos encontrados pela graça, salvos pela graça. Segundo parágrafo, as palavras amáveis de Paulo. E nessa ação de graça, Paulo preparava o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes da igreja de Corinto. A Bíblia diz que a palavra branda
palavra branda apazigua o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós precisamos entender que quando vamos trazer uma palavra de exortação, de admoestação, chamar a atenção de alguém, precisamos fazer isso de forma branda, de forma respeitosa. E depois nós vamos, no terceiro parágrafo do segundo ponto, tratar sobre a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo nunca desistiu da igreja. Nunca. Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo à medida que se arrependa dos seus pecados e abandone. Eu me lembro que eu trabalhei como coordenador de jovens, um período da minha vida, e quando eu assumi a coordenação de jovens, eu disse, olha, eu não quero saber quem tem problema, quem tem dificuldade aqui, nós vamos chegar no céu juntos, nós vamos chegar no céu juntos. Nós precisamos ter esse sentimento de motivar os irmãos. Nós estamos lidando com a igreja, e a igreja é formada de pessoas falíveis. É justamente por isso que nós servimos a Deus, por causa das nossas falhas. Paulo disse que nas nossas fraquezas, o poder de Deus é aperfeiçoado. E no terceiro ponto, vamos tratar sobre a igreja de Corinto, uma igreja marcada pelos dons. Primeiro parágrafo, os dons espirituais. Os dons espirituais na igreja de Corinto eram muito ativos, né? Extremamente ativos. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, os dons não são titularidade de santidade. Os dons ajudam a promover a santidade, mas não são titularidade de santidade. A manifestação dos dons ajudam nessa promoção. Não é porque os dons estão sendo manifestados que isso quer dizer que está tudo certo, que a igreja não tem problemas, não tem dificuldades, não é? E uma das primeiras reações, que o nosso comentarista coloca aqui, no leitor da carta da igreja de Corinto, é perguntar como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais. Como Deus pode fazer isso? Nós esquecemos que tudo que Deus faz é por causa da sua graça. A graça de Deus. A graça de Deus nos alcança e a graça de Deus concedeu à igreja de Corinto os dons que ela precisava. No segundo parágrafo, vamos tratar sobre os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Nós já falamos isso aqui por mais de uma vez, e eu só quero destacar aqui o seguinte, a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Não é que o dom é mais ou menos importante do que o fruto. Não é que o fruto é mais ou menos importante do que o dom. Mas a santidade, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito. Os dons não promovem a santidade. Ok? O que nos faz identificar uma pessoa, a espiritualidade, a maturidade espiritual numa pessoa, são os frutos que ela manifesta no dia a dia. Para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe os seus frutos no dia a dia. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo... Eu vou só escrever aqui para você ter isso como um subsídio. 1 Samuel, capítulo 19 e versículo 24, fala que Saul, rejeitado por Deus, profetizou entre os profetas. Estava querendo matar Davi, perseguindo Davi, e ele profetizou. O texto de 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 10 e versículo 6, vai mostrar que o objetivo de Deus
se apossar da vida de Saul era transformá-lo em outra pessoa. Profetizar, até o rei rejeitado por Deus profetiza, que é o que está aqui em Samuel, capítulo 19 e o versículo 24. O importante mesmo é ser transformado por Deus. Terceiro parágrafo, deste terceiro ponto, os dons são capacitações para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor. Talvez este seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e os capítulos 14 desta carta. O maior dos dons é o amor. Quantas pessoas evidenciam muitos dons, mas não conseguem tratar os outros com amor, com cuidado, ter bom trato? De nada adianta manifestar todos os dons se o amor não estiver permeando todos eles. Nós aprendemos na lição de hoje que Paulo dá graças a Deus pela igreja de Corinto e Paulo sabe abordar esta igreja a fim de tratar com ela de todos os problemas que precisavam ser tratados para produzir a espiritualidade na igreja de Corinto. Chegamos ao final da nossa aula. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.